pregando, ou chegar pregando. Abra em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Não é a mensagem ainda propriamente, mas tá um friozinho, né? Não está frio. Frio intenso não está frio. Não está, não é verdade? Está um frio intenso? Então deixa eu te mostrar como é que era aquela igreja. Só que o homem muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Nós manifestamos um monte de... Nós procuramos desculpas para não vir ouvir a palavra. Para não vir participar do avivamento. Porque Deus falou que vai trazer o avivamento no nosso meio. E há indícios. Você vê, Deus usou o profeta Eduardo aqui para falar. Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar alguém da China, ou mandar alguém da China aqui para falar conosco. Ou para investir nessa obra. Por que não? Deus é Deus. Deus não é Deus de confusão. Perseverando unânimes, e todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias. Diga, todos os dias. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Havia uma unção muito forte ali. Agora, o avivamento não depende de Deus, depende de nós. Depende da nossa busca, depende da nossa sede, depende da nossa fome. Que nem um homem que veio aqui no domingo passado. Cadê o Gero? Foi no domingo passado, que é teu conhecido, né? Não sei, você o convidou. E ele havia dito assim, eu estou com sede. Porque muitas vezes eu não consigo ir. E ele trabalha com escolta. É uma profissão com muito risco. E eu não conhecia, nunca havia visto aquele homem. Ele veio ali, sentou-se ali na segunda fileira. E no final do culto, Deus me tomou, assim, de uma forma surpreendente, que nem eu esperava. E Deus começou a falar com muitas pessoas, e eu cheguei nele e disse assim, você tem muita sede. Eu não sabia da conversa que ele havia tido. Você tem muita fome. E ele começou a ser tocado ali, a chorar. E Deus já tem te livrado da morte. Também não sabia que ele trabalhava em escolta. E ele, de fato, tinha visto muitos amigos, colegas dele, morrerem. E ele havia ido já em muitos velórios dos seus amigos. E aquilo tocou de uma forma na vida daquele homem. Porque depois ele falou, olha, por causa da minha profissão, eu tenho pouco tempo. Não me sobra tempo para buscar, mas eu tenho sede. Se você quer saber, o teu espírito tem sede para vir todos os dias. Mas nós reprimimos, a nossa carne não deixa. Uma hora é porque está fazendo frio, outra hora é porque está fazendo calor, outra hora é porque está com dor no calo, outra hora porque a sogra está doente, outra hora porque o vizinho falou alguma coisa, outra hora é porque tem um programa na televisão muito importante para a carne dele. Amados, mas Deus não precisa de uma multidão para manifestar o avivamento, amém? Vocês viram que a maneira como Deus usou o Eduardo aqui. Deus quer usar cada um de vocês. Não seja tímido, mas crente, aleluia. Deus quer fazer coisas, amados. E aqui em Atos 5:42, no mesmo sentido, na mesma proporção que estava acontecendo lá, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Todos os dias. E Deus fazia muitos milagres, Deus fazia maravilhas, todos que chegavam lá eram curados, todos. Eu quero declarar que daqui por diante, todos que chegarem aqui vão ser curados. Tamanha vai ser a que Deus vai manifestar. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho buscado incessantemente para que isto aconteça. Para que o fogo acenda de fato no teu coração e você não permita que a chama se apague. Glória a Deus!
todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar, de falar. Eles falavam todos os dias. Você pensa que não fazia frio lá? Jerusalém chega a nevar. No inverno, neva. E também no calor, faz muito calor. No tempo de calor. Mas eles não queriam saber, eles iam a pé, iam a cavalo, aqueles que possuíam cavalos. Eles iam a cavalos, ou charretes, né, naquele tempo. Não sei como é que chamava, charrete ou biga, não sei. Eles iam, a pé, iam. Às vezes caminhando 6, 7 quilômetros, 8 quilômetros, eles iam. Todos os dias. Agora eu te pergunto, como eles arrumavam tempo? Esse negócio de falta de tempo é uma desculpa. Mas eu quero te falar, profetizando sobre a tua vida. Vão ter dias que você vai sair de casa para vir ao culto e não vai ter hora para voltar. Tamanho vai ser o fogo de Deus sobre a tua vida, amém? Oh, glória a Deus, nós estamos nos aproximando disso em nome de Jesus. Por isso Deus fala do portal. O que é o portal? Tem muita gente perguntando. Eu vou te resumir, fazer um sumário assim, em 4 frases. Portal 70 foi uma nomenclatura que Deus me deu, baseado no nascimento da nação de Israel em 1948, quando o povo, afastado da sua terra, afastado de Jerusalém, há quase 2000 anos, começou a voltar para a terra. Porque foi estabelecida a nação de Israel, oficializando num só dia. Num só dia nasceu uma nação, e ali Deus estava cumprindo Isaías 66. Farei nascer uma nação num só dia. E num só dia foi estabelecida a nação de Israel. A partir dali nasceu um calendário para a igreja. Porque Jesus, antes dele subir aos céus, antes dele ir para a cruz, melhor dizendo, ele profetizou e falou desse tempo, no tempo da figueira. A nação de Israel, ela é simbolizada pela figueira. E ele falou, olhai para a figueira. Quando ela começar a dar as suas folhas, vocês vão entender que, que as portas estão próximas, ou seja, está próximo da minha vinda. Então, há 70 anos nasceu Israel. Então, há 70 anos, Deus começou a dizer, eu estou voltando. Eu estou vindo buscar a minha igreja. E eu tenho que falar dessas coisas, amados. Porque esta é a maior promessa de Deus. E vai ser o maior evento na humanidade, a volta de Jesus. Vocês podem ter certeza disso. E a mensagem que Deus tem nos dado é para falar sobre isso. Se já fazem 70 anos, Jesus fala assim, não passará esta geração da figueira sem que tudo isso aconteça. A geração é contada como 70 anos, a média. E fala lá o salmista, no Salmo 90, versículo 10. Se chegar a 80, vai ser enfado e canseira, e nós voamos. Nós vamos voar, porque nós vamos subir. Amém? Ou você ama mais a terra do que o céu? Porque se Jesus demora muito, corre-se o risco de nós começarmos a olhar mais para a terra do que para o céu, amados. Por isso que o avivamento que virá vai ser muito curto. E uma das razões é essa, de nós não nos vincularmos demais a essa terra. Porque a terra não nos salva. Quem salva é o precioso sangue de Jesus. Foi ele que veio para pagar um alto preço pela nossa vida. E para dizer que ele ia voltar. Ia nos levar com ele. Aleluia. A nossa pátria, fala Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está lá no céu, não é aqui. Mas você não está entendendo o que eu estou falando. A nossa pátria não é aqui, amados, é no céu. Amém, amados? Eu tenho que falar isso. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como eu tenho paixão para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele diz assim, versículo 20, Filipenses capítulo 3. Mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que transformará, 21, nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si
todas as coisas. O que eu mais quero é isso. O que eu mais quero é isso. Tem muita gente que vive aqui como se aqui fosse a eternidade. E não tem nada a ver. Ou como se fosse viver eternamente aqui. Olha como a nossa carne nos engana. Como olhar para as coisas daqui nos engana. Eu acabei de mostrar no livro de Atos, que todos os dias eles falavam de Jesus. Todos os dias eles anunciavam. Todos os dias iam na igreja. Todos os dias em casa eles partiam pão e compartilhavam sobre as coisas de Deus. Será que está acontecendo isso com a nossa vida, amados? Diante do preço que foi pago por nós. Diz a palavra que ele comprou nosso espírito, nosso corpo, os quais pertencem a ele. Por isso que quando exaltamos o Senhor, estamos exaltando neste corpo e com o espírito, que foi comprado por ele. Ou seja, nós não somos mais desse mundo. Nós somos transportados deste mundo de trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Amém, amados? Então, quanto mais falarmos, quanto mais profetizarmos, quanto mais lermos, quanto mais buscarmos, mais impregnados da presença dele nós vamos estar. E mais Deus vai poder te usar, mais Deus vai poder falar contigo, porque você está falando dele. Deus espera que você fale com ele todos os dias, porque ele é teu pai. O mesmo pai de Jesus é o teu pai. Jesus veio para que você se tornasse filho do mesmo Pai, que é o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amados? Então, Portal 70 é isso, preparar a volta de Jesus. Buscar o avivamento. Esse é o Portal 70. Já fazem 70 anos que começou um novo calendário para a igreja. Então, dentro desse calendário, nós estamos na década de 70. De 70 a 80. Eu ouso falar que Jesus volta nesses 10 anos. Amém? De repente ele volta hoje. Mas deve acontecer o avivamento antes da sua volta. Um pouco antes da sua volta vai acontecer esse último e grande avivamento na igreja. Na vida de muitos, não todos, mas na vida de muitos. Todos aqueles que estiverem com sede, estiverem buscando, estiverem nutrindo esse desejo pela vinda do Senhor, vai participar disso. Porque ele não volta até o tempo da restauração de tudo. Toda a tua vida vai ser restaurada. Amado, eu creio nisso, eu não creio na palavra lá do mundo. Porque foi para isso que Deus me chamou, para crer nele, para falar sobre ele. Abrem 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Uau! Não adianta eu ficar falando, eu tenho que provar para você o que está dito aqui, amados. Para de repente você começar a ter sede, ter fome de Deus. Você vai ver como a tua vida vai ser diferente, conforme você vai tendo fome e sede de Deus, amém? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda dele. Aleluia. Aqui. Amém. Glória a Deus. O negócio está diferente de manhã. Por que está acontecendo isso? Eu estou pregando até outra coisa. Ou você não quer ouvir isso? Você não quer ouvir isso? Bom, o tema da mensagem é o seguinte, eu vou pregar o que eu preguei de manhã. Amém, queridos? Pra você ter uma ideia, ontem, sábado, eu fui a Taubaté para orar por uma situação lá. E nós fomos falando de Deus daqui até lá. Então foi um pouquinho mais de 2 horas falando de Deus. E eles ouvindo, estávamos em 13, e os outros 2 ouvindo, e perguntavam, e eu falava, perguntavam, e eu falava. Por que foram perguntar, né? Aí, eu comecei a propagar.
do que eu estou cheio. A boca fala do que está cheio o coração. E uma coisa foi levando a outra a respeito da palavra. Eles foram ouvindo, eles estavam sedentos, os olhos ficaram assim, arregalados, e você via sede no semblante deles. E aí isso te dá ímpeto para falar mais ainda. Isso te dá o desejo de você falar mais ainda. E o Espírito Santo ia te levando na palavra. Por quê? Por causa da sede deles, amados. Imagina como eles chegaram lá. Chegaram assim. Aleluia. Falei, por que vocês foram perguntar? Mas eles perguntavam mais. Você precisa ter essa sede, amém, queridos? Aleluia. Eu quero pregar sobre o seguinte. Este é o tema. O que você tem feito com o seu tempo? O que temos feito com o nosso tempo? Se você não é mais daqui. Ah, mas eu caminho aqui. Tá, eu vou te mostrar. O que muitos têm feito com o seu tempo. Se você perguntar para as pessoas que têm estresse, que passam por estresse, e perguntar a elas por que elas estão com estresse, elas vão dizer assim, por falta de tempo. Já reparou isso ou não? A maioria, não vou dizer todas, mas a maioria vai dizer sobre isso. Não tenho tempo. Eu precisava arrumar mais tempo. E ficam correndo de lá para cá, mas isso já tinha sido dito pelo profeta Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 12, a partir do 4, e as pessoas andariam de um lado para o outro, correndo. A ciência se multiplicaria. Amados do céu, a partir do próprio nascimento da nação de Israel, lá para os idos de 48, 50, houve uma multiplicação do conhecimento da ciência impressionante. Por que não se multiplicou antes? Explica isso para mim. Se já começou a contar os anos, começaram a se contar os anos a partir do ano 0, do nascimento de Cristo. Porque é a partir de lá que se conta. A partir do ano 0, do nascimento de Cristo. Então, 1950 anos depois, que deu um boom na velocidade da ciência. Hoje, quando você olha, se você for comparar com lá, é uma coisa impressionante. A tecnologia aeronáutica, a tecnologia de informática, a computação, a mídia, todo tipo de ciência, ciência médica, ciências astronômicas. Se você for observar isso, amados, como cresceu nesses últimos, quantos anos? 70 anos. Como cresceu? Por que não cresceu antes? Vai olhando para as palavras proféticas. Que a ciência se multiplicaria. E que as pessoas andariam de um lado para o outro. Se você vai em aeroportos, hoje você fica bestificado, vamos dizer assim, ou alarmado. Você vê a multidão de pessoas que estão andando de lá para cá, chegando e saindo. Nossa, impressionante. Você vê nos estacionamentos desses aeroportos, forrado de automóveis. Pessoas que estão viajando, sim, porque muitos têm compromisso, ou muitas vão ver parentes que estão fora, ou muitos têm que reuniões, coisas para cumprir. E estão indo de um lado para o outro, então estão andando de um lado para o outro. Há uma correria, como dizem, né? Eu até dei um exemplo aqui outro dia. Você perguntar hoje para as pessoas, como é que você está? Estou na correria. Eu olho assim, o que é isso? O que você está me dizendo? Como correria? Você vai participar de alguma prova de Cooper, de 400 metros, com barreiras? Vai participar da São Silvestre? Como correndo? Estou na correria, tenho que fazer um monte de coisa.
Não tenho tido tempo. Mas, por favor, diga sempre que eu já disse isso aqui. Te perguntarem como é que está, como é que você está? De glória em glória, de fé em fé. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, de 14 a 21. Eu quero que essa sede comece a brotar em você. E de repente você vai beber a água, porque é água que você está tomando. A palavra é água. Comece a nascer uma fonte. A fonte começa a nascer e começa a jorrar. Porque quanto mais você ouvir a palavra, mais você vai ser cheio de fé. Porque para pregar, para vir aqui pregar, eu preciso estar em fé. Eu preciso crer que você vai ouvir, eu preciso crer que a palavra vai fazer algo na sua vida, porque diz lá, a palavra não voltará vazia para Deus. Então veja bem, eu fui buscar também para poder pregar o que Deus quer que você ouça. Amém, queridos? E veio essa palavra. Então vai ouvir. Você sentou aí, agora vai ter que ouvir. Amém? Então já sabe qual a mensagem. O que você tem feito com o tempo. Porque quem te deu tempo aqui, quem te deu o tempo da sua existência aqui na terra foi Deus. E se Ele deu um determinado tempo para a tua existência aqui, é porque Ele tem um propósito com a sua vida. Enquanto esse propósito existir aqui, enquanto esse propósito de Deus existir com relação à sua vida, você vai viver aqui. A partir do momento que tocar um sininho lá, um apito, acabou o tempo do irmãozinho lá, venha. E Paulo ia falar assim, glória a Deus que eu estou indo. Ele falou, eu já estou indo, hein? Porque ele falava, olha, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Como eu desejo já estar com o Senhor, ele falava isso. Ai meu Deus, parece que está desviando a coisa aqui. Glória a Deus, sorte sua, hein? Sorte sua. É o Espírito Santo mesmo. Nossa, que coisa tremenda. Eu preciso te falar isso. Ele diz assim, versículo 6, 2 Coríntios 5, versículo 6, deixa eu falar para você. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aí ele fala no versículo 8, ele fala antes, né? Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Ele falava toda hora isso. Mas ele falou, enquanto estiver aqui, evidente, ele sabia, porque Deus tinha um propósito. Então, ele falava, ao viver para mim é Cristo, eu tenho que manifestar Cristo, enquanto eu estiver aqui. Porque era o propósito de Deus e também é o propósito de Deus na sua vida. Amém, amados? Esse é o negócio. Aleluia. O que na realidade eu estou querendo te dizer, é no sentido de você aproveitar o tempo que Deus te deu para você viver aqui. Efésios, volta lá, Efésios capítulo 5, de 14 a 21. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque é o seguinte, mas por que ele fala isso? Dentre os mortos. Porque se você não tiver, ele vai falar de remir o tempo, depois lá na frente, se você não estiver buscando as coisas de Deus, porque você é do lado alto agora, amém? E graças a Deus, diga, graças a Deus, que eu sou lá do alto, eu não sou mais daqui de baixo. Porque aqui, enquanto você estiver aqui embaixo, você falar das coisas lá do alto, significa que você não está morto espiritualmente. Amém? Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais,
Não como nécios, mas como sábios. É o seguinte, vamos falar versículo por versículo. Sabe qual é o significado deste termo prudente, o nome deste termo no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. É akribos. O que é akribos? Akribos é ser preciso e cuidadoso com relação ao tempo. Preciso e cuidadoso. Isso é ser prudente, é o termo akribos no grego. Amém? E não como nécios, mas como sábios, sábios de Deus, né, da sabedoria divina. Porque é o seguinte, amados, quando você não trata das coisas de Deus, significa que você vai estar jogando fora o tempo que você tem aqui. Vai estar jogando no lixo. Ok, vamos indo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? Esse remir no grego é hexagorazo. Hexagorazo. Nossa, que nome difícil. Hexagorazo. E o que é hexagorazo? É resgatar o que foi perdido. Veja bem, você estava no mercado do pecado antes. Todos nós estávamos no mercado do pecado. Então o diabo fazia o que ele queria conosco. Estava no mercado dele, no mercado do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio, foi lá no mercado do pecado e te comprou. Venha para mim. Eu estou te resgatando do mercado do pecado e trazendo para o meu reino. Reino da minha luz, o reino dos céus, o reino da glória de Deus. Então tudo bem, qual é o preço? É o meu sangue? Eu vou dar a minha vida então pela tua. Uma vida limpa, sangue limpo, sem pecado, imaculado, puríssimo, sem nenhuma ruga, nenhuma mancha. Não havia condenação no sangue de Jesus. Por isso que lá na cruz, não foi Jesus que foi para o banco de réus, mas foi Satanás. Porque lá que Satanás foi julgado, não Jesus. Isso que significou no reino espiritual, a palavra diz isso. Jesus, quando estava indo lá em direção à cruz, ele disse assim: agora o príncipe desse mundo vai ser expulso. Porque quem estava indo a julgamento, aparentemente, racionalmente falando, quem estava indo a julgamento era Jesus. Mas não era Jesus, era Satanás. Porque o sangue de Jesus estava limpo, não havia condenação, mas ele se fez condenado, ele se fez. Não foram os homens que fizeram Jesus de condenado, foi ele. Eu dou a minha vida, depois eu torno a tomá-la. Então ali foi diferente. Foi outra coisa que aconteceu aos olhos humanos. Parecia que Jesus estava sendo condenado, mas a palavra diz que ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, era uma outra coisa que estava acontecendo ali. E a palavra de Deus diz também, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, diz que na cruz ele riscou todo escrito de dívida que era contra nós, no mercado do pecado, através das suas ordenanças, e cravou na cruz. E ali diz que ele expôs ao desprezo público principados e potestades, triunfando deles na cruz. A cruz é triunfo, não é derrota. A cruz é vitória, não é destruição. A cruz é uma grande prosperidade do céu, não é bancarrota, não é ruína, mas é alegria, é satisfação de ter um Deus hoje, o verdadeiro Deus, porque Jesus é a verdade, o caminho, é a vida. Então foi isso que aconteceu lá, amados. Amém. Glória a Deus. Então veja bem, quando você não está buscando as coisas de Deus, significa que você está perdendo tempo. Mas eu tenho que trabalhar, sim, eu vou te falar sobre isso. Eu tenho que ganhar dinheiro.
Amados, se você soubesse como é fácil Deus te livrar dessa situação de aperto, como é fácil isso, você não sofreria tanto. Nós não sofreríamos tanto, o mundo não sofreria tanto. Quer dizer, o mundo cristão, é isso que eu quero dizer. Então, o resgate do tempo são as oportunidades que nós temos para falar de Deus, para estarmos nele. É isso que significa. Existem 7 oportunidades que Deus me mostrou. Mas vamos lá. E aí ele vai falando. Pelo que não sejais insensatos, mas tendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você lembra que o Maurício falou aqui? Eles pensavam que aqueles homens estavam embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E falaram nas línguas das nações que estavam ali ouvindo eles. Com 120 nações. E cada um ouviu o evangelho dos céus na sua própria língua. Foi algo sobrenatural. Eles mesmos falaram, que não vamos ler agora em Atos 2, como? Eles estão falando na nossa língua natal. Ou nossa língua nativa, eles estão falando a nossa língua. E não falavam, eles falavam só o hebraico. Era a língua deles. Mas cada um dos que foram cheios do Espírito Santo, que tinham 120 pessoas, cada um falou numa língua de uma pessoa, de um povo que estava lá. De uma raça que estava lá dentro. Foi algo extraordinário. Porque quem dá a revelação da língua é o Espírito Santo. Você fala português, não é? Quem te revelou o português foi o Espírito Santo. Porque lá no dia da Torre de Babel, o Espírito Santo é que dividiu as línguas. Confundiu as línguas. Então, ali, cada um começou a falar uma língua. Foi ali que vieram as línguas das nações. Amém, queridos? Então, veja bem, quando você aprende o inglês, é por revelação. Porque, de repente, você vai indo, vai estudando, de repente vem uma facilidade. Porque chega um momento que a gente costuma dizer, pegou no breu. Aquilo vai. É assim com qualquer língua. É o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho pedido a Deus, tenho estudado, sim. Mas eu estou chegando num momento que eu estou com facilidade para falar inglês. Facilidade para entender e facilidade para falar. É o Espírito Santo. Quanto mais, por exemplo, você ler a palavra, mais o Espírito Santo vai ter a possibilidade de te revelar a palavra. Quanto mais você querer isso, Senhor, me revela a palavra. Me revela o que o Senhor quer dizer aqui nessa passagem, naquele texto. Mais o Espírito Santo vai poder te revelar. Quanto mais você conhecer, mais você vai poder falar das coisas de Deus, porque o Espírito Santo vai poder te dar fluência, porque você está conhecendo. E mais facilidade você vai ter. Em qualquer lugar que você estiver. Glória a Deus. Aleluia. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha o que ele estava falando. Olha, aqui está a chave, gente. Quanto mais você falar entre vocês mesmos das coisas de Deus, mais vocês vão ser impregnados com ela. Porque ela é do céu. Amado, o que eu estou pregando aqui não é daqui da terra, ela é do céu. Ela é da minha pátria. Onde eu nasci de novo. Amém? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Espera um pouquinho. Tem 4 coisas aqui que ele está falando. Primeiro, prudência. Prudência com relação às coisas de Deus. Para nós nos despertarmos mesmo a cada dia para isso. Remir. Porque quando você está cuidando só dos interesses da sua alma, da sua carne, você está jogando o tempo que Deus te deu no lixo. Eu já falei aqui. Então não está vendo a remissão deste tempo. Compreender a vontade de Deus.
E quanto mais você buscar, quanto mais você falar, quanto mais você pensar nas coisas lá do alto, mais você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Amém ou não? Ok. E aí o que vai acontecer? Você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, Will? Amém, Roger? Amém? Evelyn, ela está escrevendo uma mensagem. Porque ela está com sede, ela está com fome. Glória a Deus. Veja bem, Deus me levou a 7 oportunidades sobre remir o tempo. Porque todos os dias Deus te dá oportunidades. Sempre, todos os dias você vai ter oportunidades para remir o tempo. Para Deus. É o seguinte, todo dia você vai ter oportunidade para orar. Ou não? Todos os dias. Ou levantando às 4, ou levantando às 5, ou levantando às 6. Você que vai determinar isso. Então você vai ter oportunidade para orar tomando banho, para orar lavando louça, para orar indo para o trabalho. É oportunidade. Mas eu te digo, levanta cedo para orar. Você vai falar com teu Pai. Com teu Pai eterno. Eternamente ele vai ser teu Pai. E eternamente você vai estar com ele. Porque você foi resgatado daqui. Amém, amados? E todos os dias você tem oportunidade para orar. Você não ora porque você não quer. Porque você está dando mais prioridade à tua carne, às tuas vontades, do que à vontade de Deus. Mas não vai ser assim daqui por diante. Você vai ver quantas experiências você vai ter. Porque você vai estar aproveitando a tua oportunidade de orar, para orar. Glória a Deus. Outra coisa, todos os dias você tem a oportunidade para falar de Deus. Que nem eu te falei, no caminho daqui a Taubaté, 2 horas e tanto, 2 horas e 10, sei lá. Nós fomos falando das coisas de Deus. E os assuntos vão surgindo. Ah, porque é verdade, naquele dia aconteceu tal coisa. Puxa, se eu tivesse ligado nisso, aquilo não aconteceria. Eu falei, aconteceu por isso, por aquilo. Porque olha o que fala a palavra lá. Olha o que diz lá. Olha como Abraão viveu aqui, e mesmo sem ter Cristo, porque Cristo não tinha vindo ainda. Olha como é que foi a vida dele aqui. Foi pensando nas coisas lá de cima. E Jesus não tinha vindo, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Meu Deus. E aí os assuntos vão surgindo. Eu vou falar daqui a pouco em Abraão, porque eu fui tocado para falar nisso. Amém? Ainda é 7:55, 8 horas. Fica calmo, que vai chegar num ponto importante. Terceiro, todos os dias você tem oportunidade para louvar. Você já pode levantar louvando a Deus. Você pode ir para o seu banho louvando a Deus. Você pode ir escovando os dentes, até, eu falo com Deus, até escovando os dentes às vezes. Ou às vezes ela me pergunta, e eu já racalamachori andramaché. Sou meio louco às vezes. Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Amém, amados? Não vai dizer que você não tem tempo. Olha como nós perdemos tempo. Todos os dias você tem a oportunidade para louvar a Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Todos os dias, estamos indo para o terceiro ou para o quarto? Para o quarto. Todos os dias, não, nós estamos na sala ainda. É o seguinte, todos os dias você tem a oportunidade de adorá-lo. Adorar é aquele momento sublime que você está com Deus. E ali você louvou e de repente você está prostrado adorando, amados. Porque de repente o Espírito Santo vai te levando a isso. Porque você está falando de Deus, está envolvido com Ele. O Espírito Santo começa a tomar a sua vida. Ah, mas é difícil, por exemplo, levantar-se 4 da manhã para orar, ou 5 que seja. É difícil. Porque a carne quer cama. A carne quer moleza. Mas, se você persistir, ou se você se disciplinar a isso, de repente você começa a orar, e está difícil, porque às vezes está frio, e você queria ficar mais na cama, aí você já levanta falando, orando, porque você não precisa orar de joelho. Tem muita gente que tem problema no joelho, você pode orar de pé, orar sentado na cama.
Mas você vai orando, vai falando, daqui a pouco o Espírito Santo vai te envolvendo, amados. Amém? O Espírito Santo vai te envolvendo e de repente você começa a falar coisas que nem imaginou que você pudesse falar a Deus. Oportunidades. Aleluia. Todos os dias você tem oportunidade para ler. Já está no 5? Esse é o 5? Todos os dias você tem oportunidade para ler. Não vai dizer que não, que sim. Todos os dias. Isso é 6, acho. 5? Todos os dias você tem oportunidade de parar um pouco lá, na hora do teu almoço, antes de sair de casa, ou no ônibus. Todos os dias você tem oportunidade para ler a palavra. E você vai aprender alguma coisa nova, vai subir ao teu coração, vai tocar em teu coração, porque você está lendo. Abre a Bíblia, às vezes mesmo aleatoriamente assim, e começa a ler. Deus vai falar com você. E você vai começar a adquirir o ouro verdadeiro, porque Davi mesmo falou que as palavras de Deus são mais preciosas que o ouro puro de Ofir, que era o melhor ouro da época, que era o ouro mais cobiçado da época. Então as palavras do Senhor são muito melhores do que isso, porque elas são lá do alto. E daqui a pouco a tua vida começa a ser edificada, a tua vida começa a tomar um outro sentido, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? 6. Qual que é a 6? Todos os dias você tem oportunidade para pensar em Deus, nas coisas lá do alto. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Porque eu vou te dizer uma coisa. Mormente, muitos de nós pensamos mais nas coisas que são da terra do que nas coisas que são do alto. Ele fala lá, onde Cristo está sentado. E nós estamos com Ele também. Então, quanto mais você pensar nas coisas do alto, mais a tua mente vai ser transformada. Porque às vezes nós fazemos besteira nessa vida e tomamos decisões erradas? Porque nós estamos pensando mais nas coisas daqui do que nas coisas de lá, amado. Porque vai ser lá do alto a sabedoria que vai te empurrar para fazer as coisas certas, para tomar as decisões corretas que você precisa tomar. Muitas decisões erradas são tomadas porque nós estamos pensando mais aqui, nas coisas daqui, do que de lá. E aí não vem a sabedoria de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Amado, é fácil a gente andar com Deus, nós aqui não queremos. 7. Todos os dias você tem a oportunidade de amar, como Cristo te amou. Todos os dias. Porque, por exemplo, às vezes alguém fala mal de você, alguém se torna o teu inimigo mesmo, quer te ver pelas costas, né? Não é isso que se fala? Então, oportunidade para você amar o seu inimigo. Porque olha o que Jesus disse, viste o que disse os antigos? Amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Era assim antes. Era olho por olho, dente por dente, por aí vai. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E orai por aqueles que te perseguem. Porque quando você começa a fazer isso, mas é difícil. É difícil porque você quer tornar difícil as coisas. Você tem o Espírito de Deus. O Espírito do Deus vivo. Está na sua vida, amados do céu. Vamos entender essas coisas. Deus santo. Olha a oportunidade de eu amar o meu inimigo, eu abençoo ele. Olha, ele está até sendo usado por Deus para me edificar. Eu amo, eu perdoo ele. Você está perdoado, já declara para Deus, ele está perdoado, o fulano lá está perdoado, em nome de Jesus. E começa a orar por ele. O que aconteceu lá com Wesley, né? John Wesley? Porque ele vivia sendo atacado naquela época, lá na Inglaterra, ele era um pregador tremendo. O movimento metodista começou com ele, né? E ele é um homem muito perseguido, as pessoas apedrejavam, atacavam, queriam cuspir nele, ofendiam e por aí vai. E a vida dele foi assim, nessa toada. Aí teve um tempo que as pessoas deixaram de falar dele, falar mal, difamá-lo, atacá-lo. Ele começou a ficar preocupado. Nossa,
um negócio, acho que não estou agradando a Deus. Eu não estou bem com Deus. Aí ele foi orar lá no meio do bosque, preocupado com isso, falando com Deus, Senhor, o que está acontecendo? De repente tinha um bêbado lá encostado numa árvore, pegou uma pedra e atirou nele, pegou nas costas dele, ele levantou as mãos, Senhor, agora eu sei que eu estou bem contigo. Amados, é fácil. Não, não é fácil não, pastor. Nós tornamos as coisas difíceis. Então todos os dias você tem a oportunidade de amar o inimigo, amar quem está te perseguindo, amar o próximo, amar o cônjuge, todos os dias. Não estou falando do amor da carne, não estou falando do amor eros, estou falando do amor ágape, que Deus colocou no teu coração, mas você mesmo às vezes não faz com que isso aumente. E você pode até orar a Deus, Senhor, aumenta o amor na minha vida. E vai aumentar. Mas eu posso orar assim? Lógico que pode. Paulo falou que você podia orar assim. Senhor, aumenta esse amor pelas almas. Você amar o perdido, as pessoas que estão caminhando aí, estão sem Cristo, sem Deus no mundo, estão combalidas, estão desesperadas por isso, procurando o caminho, e você tem o caminho que é Cristo na sua vida, então você pode falar para ele, você pode amar essa pessoa. Uau! Nossa, parece que eu estou falando grego aqui. Mas você está aí? Você entendeu as 7 oportunidades que Deus te dá? Eu orei, Senhor, falei, Senhor, me fala das oportunidades para remir o tempo. Aí Deus foi falando comigo. Hoje de manhãzinha, acho que era umas 6 horas, ele começou a falar sobre isso. E foi falando. Aqui estão as 7 oportunidades que você tem para remir o tempo. Aí você vai estar tratando das coisas do meu reino. Amém, queridos? Glória a Deus, dê um aplauso a Jesus, por favor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pelo seu entusiasmo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer como é que foi a vida de um homem chamado Abraão, que não tinha Cristo ainda. Porque não tinha vindo, foi 2000 anos antes de Jesus vir. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma promessa. Que Deus ia fazer dele uma grande nação. Que todas as famílias nele, em Abraão, olha a promessa de Deus para o homem, iam ser abençoadas nele. E que ele ia começar a gerar um povo, que ia ser povo de Deus. Porque Abraão foi o primeiro judeu, ou foi o primeiro israelita, vamos dizer assim. A partir dele que começou a ser estabelecida a nação de Israel. Então veja bem, o ventre de uma mulher estéril ia começar a gerar, para Deus cumprir a palavra. A mulher era estéril, mas ela tinha 90 anos, quando Deus vivificou o útero dela. E começou a cumprir a promessa. Agora Abraão tinha essa promessa, mas elas estavam distantes ainda. Essas promessas estavam 2000 anos distantes de Abraão. Tudo para você entender como Deus supriu Abraão aqui. Porque, na realidade, as pessoas que estão olhando demais para a crise estão desesperadas. Muitas pessoas aqui estão desesperadas por isso. E por isso você tem perdido muito tempo desesperado por isso. Eu vou dizer como é fácil. Abraão tinha a chamada de Deus, tinha a promessa, não tinha o cumprimento da promessa. Agora veja bem uma coisa. Você que está aqui, cada um de nós que estamos aqui, tem o cumprimento da promessa. Já se cumpriu na sua vida, por meio de Cristo. Então hoje você está em Cristo. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. O Pai dá para você até o Espírito Santo, ele falou nesse episódio, nessa passagem. Vós que sois maus, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Se um filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Se um filho te pedir peixe, você não vai dar serpente para ele. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito, até o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem. E ele deu mesmo. A partir de Pentecostes foi dado o Espírito Santo para nós. Então veja bem, você tem tudo, e às vezes nós reclamamos. Você pode ser uma pessoa próspera sim. Depende de como você anda aqui.
Agora, Abraão, que não tinha tudo isso que nós temos, ele buscava. Ele buscava ver e enxergar aquilo que ele não tinha ainda. Abra em Hebreus, capítulo 11. Vocês vão começar a entender um pouco o que significa buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque você veja bem, quem é dono do universo? Deus. E Deus não escolheu Marte, Vênus, qualquer outro planeta, ou distante milhões de anos-luz, ou 100 mil anos-luz, ou milhões de anos-luz. Ele escolheu a Terra para vir aqui. E ele escolheu a Terra para ter um povo vivente. Porque essa terra dos vivos, nós estamos vivos, amém? Terra dos viventes. Diga, terra dos viventes. Só tem esse planeta com terra dos viventes, sabia? Não vem dizer como os outros falam, tem os ET. Isso é anedota de Satanás. Deus escolheu a Terra como centro do universo. Porque foi aqui que ele veio. Foi aqui que ele te chamou, foi aqui que ele te criou. Foi aqui que ele pôs o homem para ser a imagem e semelhança dele. Diante desse imenso universo que nem sabemos o tamanho. Foi aqui. Não é em Marte. Ele não foi em Marte, ele veio aqui. E se tornou homem, pisou aqui. E hoje Deus continua pisando aqui através de nós, que temos as primícias do Espírito. Glória a Deus. Então, vamos lá. Versículo 8. Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, que não recebeu naquele tempo, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Vê se você entende isso. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Sabe, como se ele estivesse dizendo, essa terra não é minha, não é essa que eu quero. 2000 anos antes. É o que está dito aqui. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então ele estava caminhando aqui, a palavra diz como peregrino, como em terra alheia. Deus me prometeu, mas não é essa que eu quero. Eu quero outra terra. Eu quero outra coisa. Abraão não amava essa terra. Antes de cumprir a promessa, hein? Pois, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele esperava lá de cima. Ele esperava a terra lá de cima, não a daqui de baixo. Muito embora Deus falou, olha, essa terra vai ser tua e da sua descendência. Veja bem, por isso que ele agradou a Deus. É como se ele estivesse falando, Senhor, eu não estou interessado nessa. Eu sei que tem uma que vai ser construída lá do céu. Mostra essa para mim. Eu quero ver essa. Essa eu já estou vendo. Essa aqui, eu já estou vendo. Eu estou andando nela. Estou caminhando nela. Eu quero conhecer a outra. Eu estou esperando Deus pela outra, não por essa. Coração de Abraão, mesmo antes de Cristo vir, do Espírito Santo enchê-lo, porque não encheu ele, né? Encheu a nós. Ele já esperava outra, amados. O coração dele não estava aqui, porque ele caminhou naquela terra como em terra alheia. Como se ele estivesse dizendo, eu não tenho nada com essa terra, eu quero outra. Olha como era o coração daquele homem. Muito embora ele tenha cometido algumas gafes com Deus, cometeu alguns erros, algumas atitudes que não agradou a Deus, mas mesmo assim, o coração dele estava em Deus, estava lá em cima, estava em Cristo antes dele vir. Olha só como pode ser a sua vida aqui. E aí a vida, as coisas que ele precisava aqui, Deus dava para ele. O que você precisa, mano? Você precisa de uma terra maior, um lugar maior, uma casa maior, eu te dou. Eu te dou, você não precisa pedir. Porque eu sei onde está o teu coração.
Por isso, quando Deus pediu o filho dele, ele não pensou duas vezes. Ele se levantou de madrugada, como se ele estivesse falando, é a oportunidade de eu mostrar para Deus que eu o amo. Eu vou lá. Mas ele tinha certeza que ele voltaria com o filho. Mas ele foi. Amarrou o filho lá, levou a lenha, caminhou 3 dias para Deus mostrar para ele naquele monte. Aquele monte veio ser o Monte Sião, onde foi construída Jerusalém depois, mais tarde, depois de muitos anos. Aquele lugar onde Jesus foi crucificado, naquela cadeia de montes, Monte Moriá. Aquele lugar foi onde Jesus ressuscitaria. Quando ele olhou para lá, acho que ele teve a visão de Cristo. E a visão da morte na cruz e da ressurreição. Opa, peraí, o Salvador que vai vir vai ressuscitar. Vamos lá, Isaac. Mas pai, onde é que está o sacrifício? Vamos lá, Deus proverá. Vamos lá. Aí Deus deu o brado. Não estendas a mão sobre o menino. Vejo que realmente tu me amas, Abraão. Vejo que tu crês em mim. Pois é, farei de ti de fato uma grande nação. E começou a estender ainda muito mais a promessa para ele. Agora olha como foi a vida deste homem. Por isso que diz aqui em Gênesis capítulo 24. Às vezes nós fechamos a mão para Deus, uma oferta. Nós damos migalha para Deus. Falando sério, amados. Nós damos sobras para Deus. Então nós estamos dizendo, o Senhor é sobra para mim. O Senhor para mim é um mendigo. Ah, você está precisando de umas esmolinhas? Eu vou te dar. É isso que muitas vezes nós falamos para Deus, amados. Estou falando pelo Espírito essas coisas. Versículo 24, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1. Era Abraão já idoso. Põe lá. Espera você pôr. Só versículo 1. 24, versículo 1. Gênesis. Era Abraão já idoso, avançado em anos. Bem avançado em anos. Ó, está dito aqui. E o Senhor em tudo é tudo, o havia abençoado. Dê um aplauso a Jesus. Agora, você, cada um aqui, uma coisa chamada Espírito. Esse lugar precisa explodir de unção. Explodir de poder, porque eu sei que o coração é sedento. Esse lugar precisa ser um lugar que é celeiro do avivamento. Eu não estou dizendo nem sobre o lugar físico. Eu estou dizendo o ajuntamento, nosso ajuntamento aqui. Precisa ser um lugar explosivo do poder de Deus. Você precisa andar com uma labareda de fogo, tocha do Espírito Santo de Deus. Porque Deus pagou o preço para tê-lo com Ele e para te dar a primícia do Espírito, para te dar o Espírito Santo, para te selar como propriedade dEle. Ele te deu o penhor, te deu o sangue de Jesus, te deu a ressurreição de Jesus, te deu cumprimento da palavra, porque se cumpre em você por causa de Cristo. Então, quando você começar a andar nessa ótica, você vai ver que as coisas aqui vão ser fáceis, como foi para ele, que nem viveu o tempo que você está vivendo. A palavra diz, se você for ler lá na frente, um pouquinho lá na frente, Hebreus capítulo 11, você vai ver que eles saudaram as promessas de longe. Eles deram um tchauzinho para as promessas, porque não ia se cumprir neles. Olha, vou saudar essas promessas, eu tenho a promessa, mas não vai se cumprir em mim. Mas eu sou o ascendente dessa promessa. Eu estou sendo levantado como ascendente, então eu tenho que passar isso para frente. E passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e depois Jacó passou para os seus filhos, e assim por diante. E aí vieram as 12 tribos de Israel, elas continuaram a levar a promessa, que não ia ser cumprida deles. Amém, amados? Aproveite as 7 oportunidades. Você vai ver, Deus vai falar, esse é dos meus mesmo. Essa é minha, esse é meu.
Veja o que eles precisam lá. O anjo, o Espírito Santo, vê o que eles estão precisando. Olha, estão precisando aí de uma folga financeira. Dá para ele. Porque quem é dono é Deus, tá? Desculpa. Ele é o dono. Dá para ele, abre uma porta lá para ele. Todo o poder pertence a Deus, amém? E esse poder está em você. Abra o caminho lá para ele. O surpreenda amanhã. O surpreenda. Ô Evelyn, você anotou as 7 oportunidades, Evelyn? Amém? Então diga para mim. Oportunidade para orar. Não mandei ela escrever, não. Ela escreveu o que ela quis. Oportunidade para falar de Deus. Oportunidade para louvar a Deus. Oportunidade de adorar a Deus. Oportunidade para ler a palavra. Oportunidade para pensar em Deus. E oportunidade de amar como Cristo nos amou. Aplaudam Deus por ela. Uau! Você é obrigado a prosperar. Você é obrigado a prosperar depois dessa. Eu declaro que você vai ser um povo próspero. Cada um aqui, porque já são. Muito embora não descobriram isso. Mas já são. Porque tem a palavra da verdade. E eu declaro, não, eu exijo um testemunho de cada um aqui. Vai subir lá, vai testemunhar da prosperidade. Em nome de Jesus. Eu declaro aí, tá ligado esse negócio? Eu declaro aí, você que está me vendo, me ouvindo, que você é obrigado a prosperar. Que eu requeiro de ti um testemunho. Você vai ter esse testemunho porque você tem 7 oportunidades por dia para estar na presença de Deus, para buscar a Deus, falar de Deus e tantas coisas que você ouviu aqui. Eu declaro um tempo diferente na sua vida, porque você quer, que eu tenho certeza que você quer. Se você quer, você vai ter, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Quero que se manifeste a cura aos enfermos que estão aqui. Quem está enfermo? Quem tem dor? Alguma dor? O que você tinha?